5 noites com o Fred. Barangas que nem você também me deixam excitado. FNAF é o tipo de jogo que não revela muito sobre sua própria história. Isso fica a critério dos fãs mesmo. O jogo apenas te joga na gameplay e te dá algumas evidências no cenário, arquivos de vozes, naqueles minigames que parecem estar rodando diretamente de um Atari, com revelações vindas do próprio criador, enfim, os fãs que se danem pra ficar bolando teorias e descobrir mais sobre a história. E isso na verdade deu muito certo. Com isso, pôde-se criar uma enorme comunidade nesse jogo para debater teorias e procurar novas coisas. Hoje em dia, a história por trás dos acontecimentos do jogo tá quase que 100% destrinchada. Afinal, tem vários jogos, livros e um filme que tá vindo por aí. Mas eu te pergunto, e no começo de tudo? Onde a comunidade tinha apenas um jogo para tentar entender o que estava acontecendo naquela pizzaria do mal. Foi isso que o canal Parsec Games também se perguntou. Tanto é que esse vídeo retira todas as informações e inspirações dele, então vai lá dar uma olhada no original. Eu só tô copiando aqui. Ok, indo pro FNAF 1, alguns podem se lembrar de vídeos como do Game Theory, que foi um dos primeiros a lançar teorias sobre esse jogo lá por volta de outubro de 2014. Mas a verdade é que a jovial comunidade de FNAF já bolavam suas percepções da história há muito mais tempo. Colocando no Google os termos FNAF e teoria, só que em inglês, a gente consegue ver um pico nessas pesquisas por volta do ano de 2014, justamente na época que o Game Theory lançou seu vídeo. Mas antes desse grande pico, já circulavam algumas pesquisas sobre isso nos meses de agosto e setembro, justamente poucos dias depois do lançamento do primeiro jogo. Então, o nosso objetivo agora é procurar que tipos de teorias circulavam pela internet 2 meses depois de um jogo indie relativamente obscuro ter sido lançado. Bom, pra deixar isso já relatado, a primeira coisa que o Parsec Games tentou fazer foi colocar o site da Wiki de FNAF no Wayback Machine. Nessa altura a maioria já deve saber o que o Wayback Machine é, mas só pra explicar rapidamente, é um site onde você pode ver como eram outros sites a partir de uma determinada época. Isso vai depender apenas se alguém salvou o site na tal época que você quer ver. Mas quando se coloca o wiki de FNAF nesse site, a versão mais antiga se data mais ou menos de novembro de 2018. E não é bem a época que nós estamos procurando, então vamos deixar o Wayback Machine de lado e vamos usar uma ferramenta que o próprio Google tem que nos permite pesquisar certos termos e escolher a data em que eles foram postados. Resumindo, a ideia é pesquisar teorias de FNAF, botar no Google e botar para pesquisar nos sites mais antigos que já abordavam esse assunto. E aí, meu amor, já melhorou daquela gripe? Dá pra nós sair hoje, eu tô doido pra te dar uma lambida. Deixa de coisa. Inclusive, fazendo isso, a gente consegue achar teorias bem clássicas da comunidade na época. Ô desgraça de quem difícil peneirar, vou peneirar essa desgraça aqui não. Rebola, rapaz, peneira a brita, isso e pronto. Desgraça tá lá parado na semana, só eu peneirar essa desgraça. Como essa que foi uma das que mais me marcou particularmente, que seria que o Foxy é do bem. A teoria dizia que o Foxy era uma boa pessoa e que na verdade estava tentando te ajudar. Eu até cheguei a acreditar nela, na verdade. Tudo isso porque a mecânica do Foxy do primeiro jogo se tratava de você ter que ficar olhando pra ele pelas câmeras. E quando você ficava um tempo sem olhar, ele vinha correndo na sua direção. A teoria sugere que ele tá indo ver se você tá bem ou até avisar que os outros animatrônicos estão indo até você. Mas como a caixa de som dele é quebrada, ele acaba fazendo o jumpscare que faz o nosso personagem ter um ataque cardíaco. E também muitas outras, como o cara do telefone ser o cara de roxo e das tais mordidas de 87 e 83. Mas como dá pra ver, nessa época a FNAF já era conhecido, então vamos voltar para as teorias mais antigas do que isso. Esse pedacinho de pão aqui, esse meio copinho de leite, aí eu tô comendo aqui, ó. Enquanto o almoço fica pronto. Tá, ok. Botando as datas corretas no Google, o que a gente mais acha são teorias de fóruns de discussão. E uma dessas teorias, escritas por um usuário aleatório, acusa a Puppet de ser o assassino das crianças. E o guarda que nós estamos jogando teria sido acusado injustamente e preso. Acredito que isso seja na verdade por causa de um dos finais do jogo que você é demitido por falhas nos animatronics e mau cheiro. Mas o interessante é que parece que essa mini teoria incentivou o pessoal a teorizar ainda mais. Porque após esse comentário nós vemos bastantes teorias. Porém, essas postagens se datam de novembro de 2014, que não é exatamente a data que nós estamos procurando. Sendo assim, indo mais fundo, nós achamos a provável teoria mais antiga de FNAF. Foi isso que eu ouvi.
Aconteceu em 1987. Eles planejavam colocar robôs para substituir o trabalho de pessoas reais que tinham que andar com aquela fantasia. Só que o projeto foi descartado quando o programa deu errado e acabou matando uma criança. Acho que foi no aniversário dela. Mais tarde, eles contrataram um cara que acabou de sair da cadeia para trabalhar na pizzaria. Ele era irmão de um dos gerentes, eu acho. Esse cara era um psicopata. Tipo, não parecia normal, pelo menos. Parecia aquele tipo de pessoa que te abandonaria mesmo se você precisasse de ajuda. Enfim, ele disse para algumas crianças que tinham guardado alguns presentes lá atrás do palco. E assim ele as atraiu para lá. Depois ele as matou e colocou o corpo delas dentro dos robôs. Como você sabe, os corpos nunca foram encontrados. E como o cara acima declarou, depois de alguns meses eles acharam mocos se formando nos olhos dos robôs. Eles também relataram comida roubada da cozinha, embora não fosse muita coisa. Por isso eu consigo ouvir alguns deles na cozinha e por isso colocaram uma câmera lá. Pelo que eu entendi, quando um dos robôs precisa se aposentar, eles procuram por pessoas que ficam até depois do expediente como faxineiros e usam eles para se substituir. Agora, em 2014, as pessoas dizem que eles remodelaram o urso para ficar diferente da versão de 1987 e assim poder escapar de um assassinato. Parece que estão fechadas algumas pizzarias por conta da verba e as crianças preferem ficar em casa jogando videogame. Então, realmente é um lugar com pouco orçamento. Então, você que está procurando trabalho para pagar as contas, venha para a Fere para pegar um trabalho fácil como guarda noturno. Estão precisando por causa dos casos de roubo de comida. Venha se divertir nesse lugar desgraçado. O que acabamos de ouvir foi uma teoria postada no campo da comunidade da Steam por esse usuário aí na tela. Com as informações que nós temos hoje, essa teoria fica parecendo mais uma espécie de universo alternativo escrito por fã ou algo do tipo. Mas é interessante ver a interpretação de uma pessoa aos acontecimentos de só um jogo sem muito conteúdo na época. Sem toda essa história de William Afton, remanescentes, agonia ou um cara meio morto, meio vivo que anda com robôs enfiados dentro do bucho. Se você viveu essa época e era uma criança que vivia no YouTube sentindo medo das teorias mais estúpidas possíveis, provavelmente você sentiu uma certa vibe dessa época. Agora, se essa é a tal teoria mais antiga de FNAF, ninguém sabe. Não dá pra saber nem se é a teoria mais antiga da internet. Mas considerando as datas, dá pra dizer que é uma das primeiras sim. E nos dá uma certa noção de como era o entendimento das pessoas sobre esta franquia. Relembrar o passado pode servir de reflexão sobre o atual presente. Nesse caso, sobre o que essa saga se tornou. Definitivamente foi um exercício interessante. Enfim, lembrando que as informações, parte do roteiro e a inspiração do vídeo em si veio do Parsec Games, blá blá blá, como eu já disse. O vídeo tá na descrição, vai lá dar uma moral pro original. É isso, eu sou o Kitsune e tchau.